Zero, um canal novo, onde vocês vão encontrar muitos dos meus vídeos, tanto os mais recentes como os antigos. Aqui nós vamos deixar todas as minhas produções nos últimos, sei lá, 15 anos, eu acho. Inclusive audiobooks, já temos 2 disponíveis gratuitos para vocês, Fidel com a dele, eu com a minha, e os 130 personalidades da história de Guarujá, 1893-2023. Isso feita essa breve introdução, vamos direto ao ponto. O tarifaço colocado pelos Estados Unidos através do presidente Donald Trump, né, contra o Brasil, em virtude de algumas coisas que andaram acontecendo. Então, as pessoas mais íntimas, nos últimos dias, começaram a conversar, perguntar o que eu sei sobre isso, qual seria a minha ideia do que pode vir a acontecer, né? E, na verdade, são muitos fatores, né, são muitos assuntos que acabaram coincidindo nesse momento histórico com essa atitude dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Vamos lá, vamos lembrar então de coisas recentes que aconteceram, né, nos últimos 5, 6 anos. O Donald Trump perdeu a eleição em 2020, a sua reeleição, e foi um processo muito conturbado, muito polêmico nas eleições dos Estados Unidos, com influência externa, né? Principalmente da Rússia e da China. O mesmo aconteceu no Brasil em 2022, uma eleição também muito questionada pelo lado que perdeu, né? Então, em 2024 surge novamente em cena uma coisa bem provável que aconteceu, que foi a vitória do Donald Trump em 2024, e coloca os Estados Unidos num alinhamento bem diferente do que o governo anterior do John Biden colocou. O que acontece? Nós estamos agora com o Brasil justamente no sentido oposto, né? Quando estava o Biden e o Bolsonaro, depois entrou agora o Trump com o Lula. E o Brasil não conseguiu fazer esse alinhamento nem nos governos anteriores e não está conseguindo fazer nesse atual governo. Quando o Trump entrou, ele já entrou dizendo mais ou menos o que ele ia fazer, que ele ia peitar o sistema. Quem é o sistema, né? Já é uma boa pergunta. E ele realmente está peitando o sistema, né? Porque aparentemente na geopolítica internacional nós estamos vivendo um momento bem extremo, né? Com aquela guerra Rússia-Ucrânia, que aparentemente é uma coisa local, mas não é, ela é de fato global, porque existem muitos interesses ali e que a gente mal entende, nós mal conseguimos entender todo esse processo, como ele funciona, porque são muitos interesses, são fatos históricos, são alinhamentos políticos e ideológicos, são questões econômicas e poderio regional, né? Esse poderio regional que reflete no continente europeu, em virtude de lá existir a OTAN, né? E se a Ucrânia muda de lado, se alinha com a OTAN, a Rússia vai se enfraquecer e daí desencadeia uma série de situações. E a Rússia é uma grande fornecedora de petróleo para todo o mundo, como de gás também. E isso vai envolvendo, vejam bem, sai do campo militar para a área econômica. E uma Rússia fortalecida economicamente é uma Rússia fortalecida militarmente. E é tudo que os Estados Unidos sempre vem evitando nos últimos 100 anos, né? Porque a Rússia entrou num processo de revolução socialista, comunista em 1917, acho que a maioria de vocês sabem disso, apesar do Muro de Berlim ter derrubado, ter terminado com a Guerra Fria, né? Mas a gente sabe, nas questões geopolíticas, que essa história não terminou. Ela sim ganhou faces diferentes, mas continuam alguns personagens ainda escondidos, manipulando ali como se fosse um joguinho de marionetes, né? Bem, voltando ao nosso momento então. Na mesma semana que teve a reunião dos BRICS, onde
algumas declarações foram feitas em relação ao dólar, né, que é a moeda usada nas relações comerciais internacionais por praticamente todos os países do mundo, né? Tudo é feito, as transações todas são feitas em dólar. Isso causou um espanto muito grande, a declaração feita de que era preciso acabar com o uso único do dólar nessas relações dentro do BRICS. O BRICS é uma comunidade de 3 para 4 bilhões de pessoas, né? Começou com Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, já cresceu esse bloco com a entrada de outros países, mas se esses países resolvem fazer comércio sem o uso do dólar, iria realmente causar um desequilíbrio na economia americana sem precedentes, assim, não dá para imaginar o que poderia acontecer. Então, uma das maneiras, ainda, de um governo que tem um poder enorme, tanto econômico como militar, de colocar todo mundo na parede. Ele já tinha feito isso com a China há 2, 3 meses, fez agora com a Rússia, deu um prazo para a Rússia acabar com a guerra da Ucrânia, fez em relação a Israel e aos... como é que nós vamos chamar aí para que esse vídeo não caia? Os atores palestinos, né, do lado palestino. Israel também sofreu uma intervenção ali, em relação aos ataques feitos às questões, às bases atômicas, né, do Irã, onde os Estados Unidos Israel fez o primeiro ataque, anulando as defesas iranianas, e os Estados Unidos foi lá e completou destruindo o máximo possível das instalações. Então, veja bem, tudo o que eu falei reflete exatamente nessa última declaração, nesse último documento enviado pelo governo americano, do tarifaço. Porque o Brasil se alinhou justamente com os inimigos da América. Então, não podemos esquecer que os Estados Unidos, como eu acabei de dizer, atacou o Irã, e o Brasil recebeu o Irã, recebeu barcos de guerra iranianos aqui, que num período muito, como que eu posso explicar, num período conturbado, né, de o Irã estava prestes a conseguir a sua bomba atômica. E, aparentemente, existe uma denúncia e uma séria suspeita de que urânio enriquecido saiu do Brasil para dentro desses barcos iranianos, que não estavam em treinamento, eles simplesmente ficaram aportados no Rio de Janeiro, bem próximos à Angra dos Reis, diga-se de passagem, né, onde existia esse material enriquecido, e que provavelmente isso tenha sido repassado para o Irã. Aí você junta as declarações do governo e do presidente do Brasil contra Israel e a favor da causa palestina. E aí você também tem que lembrar da questão da Venezuela, que o Brasil não fez nenhuma força internacional para que as eleições venezuelanas fossem canceladas em virtude das graves denúncias de irregularidades ocorridas lá. E aí você vai somando todas essas questões, e não podemos jamais esquecer que algumas ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal atingiram empresas norte-americanas. Essas empresas norte-americanas sofreram sanções por parte do Supremo Tribunal Federal brasileiro sem ter passado pelos canais internacionais estabelecidos entre os dois países. Existem leis que o Supremo Tribunal Federal do Brasil deveria ter seguido para que as empresas norte-americanas fossem notificadas e enquadradas dentro deste regulamento internacional ou deste acordo entre os dois países. E isso foi
foi pulado, simplesmente deram um skip aí, tipo, não, eu vou cumprir só aqui, você paga essa multa, você tira esse perfil, você, tudo de uma forma nada clara, nada transparente, inclusive pedindo sigilo, obrigando as empresas a não se manifestarem publicamente, pressionando os CEOs, os responsáveis, né, com prisão, e isso tudo foi parar nas cortes americanas. Simples assim, né? Então, se alguém feriu a soberania de alguém, esse primeiro, nessa questão específica, não dá para ignorar que o Supremo feriu a soberania de empresas norte-americanas e de cidadãos norte-americanos. Então, nós tivemos cidadãos norte-americanos que tiveram suas contas perseguidas pela justiça brasileira fora do Brasil. Isso é fora da soberania brasileira, fora do território. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem essa qualificação. Ele não pode perseguir internacionalmente. Ele teria que usar os canais criados para isso nos acordos internacionais de sempre, né? E isso não foi feito. E aí você vai somando essa série de situações e você chega nesse momento da ameaça principal, que é o BRICS, que é um poder econômico gigantesco, porque o Brasil não tem a capacidade de enfrentar os Estados Unidos nem economicamente, nem militarmente. Economicamente, por exemplo, o PIB brasileiro ele é um pouco mais de 2 trilhões. E o PIB norte-americano é da ordem de 30 trilhões de dólares. 2 trilhões contra 30 trilhões, são 15 vezes. Militarmente, não dá para... a gente nem percamos tempo aqui. Então, vamos tirando assim, todas as ideologias à parte, tudo, o que pode vir a acontecer, né? A gente já tem exemplos de outros países que resolveram, por um lado, por uma situação ou outra, enfrentar as questões impostas pelos Estados Unidos, né? Alguns já são históricos, e são povos que acabam sofrendo muito por isso. Porque, às vezes, o governo não representa o povo como um todo, o povo de um país. Como no Brasil. O Brasil hoje é um país dividido. Então, muita gente está torcendo para os Estados Unidos, muita gente não. Mas tem bastante gente querendo que o atual governo seja eliminado. E a melhor maneira disso acontecer é uma força bem poderosa de fora forçar os poderosos aqui de dentro a fazerem isso, né? E essa maneira é econômica. A partir do momento que produtos brasileiros não consigam mais penetrar nos Estados Unidos, porque ele vai ficar caro demais com as taxas, né? Com os impostos que serão as tarifas, então esses produtos não vão ter comércio mais. O mundo, às vezes, não consegue absorver o que os Estados Unidos não vai absorver. Então, vamos supor, um produto, aço brasileiro. Se os Estados Unidos parar de comprar o aço porque o preço ficou caro, ele vai comprar o aço de um outro fornecedor mais barato. Esse aço brasileiro vai ser vendido para quem? Vamos vender para a China. Só que a China já tá assim, no máximo ela não consegue comprar mais. Aquela fase da China crescendo para caramba já passou. A Rússia está em guerra, está sem dinheiro. Então aí você vai buscando outros caminhos para vender o seu aço. Você não acha. Aí a indústria vai acabar tendo prejuízo, vão ter desemprego, né? Então, desemprego significa mais pessoas que vão viver do salário desemprego, mais pessoas que vão cair na Bolsa Família e por aí vai, porque aí o comércio onde tem uma usina em Minas Gerais, aqui em Cubatão, entra menos dinheiro e menos dinheiro reflete em quebra nos comércios locais. É uma cadeia que vai... E o Brasil tem que tomar cuidado com isso, os empresários precisam prestar atenção nisso. Então, é o melhor momento agora, e não dá para a gente saber o que vai acontecer no mundo, é a negociação. Tem que sentar na mesa. Esse negócio de ficar provocando não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. A economia dos caras tem 15 vezes mais poder que a nossa. Militarmente, tecnologicamente falando, se você
ficar peitando, eles simplesmente cortam 4 ou 5 tecnologias e falam, você não pode mais usar essa tecnologia aqui. Nenhum banco brasileiro mais poderá usar esse software. Os aviões não poderão mais usar esse software. Acabou. Nenhum avião nem decola mais no Brasil. É simples assim. O resto é gritaria, é bravata, o pessoal jogando para a torcida. Então a torcida tem que tentar aprender um pouquinho como funciona esse jogo internacional de poder, que não começou agora, né? Já tem séculos e séculos. Tem que ver quem são os atores, né? Quem são os atores principais, os coadjuvantes. Né? O Brasil é um anão econômico perto dos Estados Unidos. Né? E militarmente, como já falei, é ridículo. É isso. Então, olha, estudem um pouco mais sobre esse assunto, porque tudo que a gente sabe ainda é pouco. Né? Eu costumo ficar atento a todo tipo de notícia e todo dia a gente pega um detalhe aqui, um detalhe ali. Mas o importante é saber isso. Nós temos hoje um judiciário bem complicado no Brasil, muito complicado, tendencioso. Né? Nós temos brasileiros que tiveram que fugir do Brasil. Né? Se eles cometeram crimes ou não, tudo bem. Isso aí é uma coisa que se discute. Mas da forma processual que está sendo usada hoje, jamais aconteceu na história do Brasil, nem no tempo de 1964 a 1985, onde brasileiros também tiveram que sair do Brasil. No entanto, a forma judicial deles, os processos judiciais, eram bem diferentes dos de hoje. Isso posto, eu vou ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, QI0 é o nosso novo canal aqui no YouTube. Nós também estamos com o Henrique Dias no Face, no X, no Instagram e no YouTube também tem um canal lá bem diversificado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. Você me cutucou, né?